Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um pouco de tijolos. Em específico, um tijolo que a gente usou numa das nossas obras que vocês adoram, que é o Loft Container, que são tijolos reaproveitados, tá? A gente teve esse cliente, né, que é dono do nosso Loft Container. Ele tinha esses 20 mil tijolos guardados, tá? Por que ele tinha guardado? São tijolos feitos à mão muito antigos, eles têm mais de 100 anos, porque a empresa foi crescendo e aonde ele foi comprando esses imóveis tinha casas antigas. Então ele foi demolindo e vendo o que sobrava dos tijolos para ele guardar, e a gente aplicou, porque era uma intenção de projeto que a gente utilizasse os tijolos dele. Então a gente utilizou eles totalmente para fazer toda a parte do piso térreo, toda a parte de gourmet, toda a parte de sala. A gente utilizou esse tipo de tijolo que ele já tinha guardado. E aí, no Loft Container em específico, a gente utilizou da estrutura metálica e fizemos as paredes de vedação. Isso implica que eles não têm função estrutural, então a gente poderia assentar de maneiras diferentes os tijolos que não teria nenhum tipo de problema. E isso também é importante da gente comentar, que existem diferentes maneiras da gente fazer o assentamento desses tijolos. Então, a gente pode aplicar o tijolo como meio tijolo, que é quando você vê exatamente como está no Loft Container. A gente pode colocar um em cima do outro. A gente pode aplicar, sim, igual antigamente, que em vez de eles estarem em pezinho, quando vocês verem assim, ele vai estar como tijolo inteiro. Lógico, vai muito mais material, mas a parede fica muito mais resistente também. E assim, esses eram tijolos artesanais, eles têm cerca de 20 por 5 de altura, por 10 de largura. Então existem sim diferentes tamanhos também desses tijolos, mas esses seguiam todos o mesmo padrão. O que é legal falar é que nesse caso dessa obra a gente utilizou os tijolos que o cliente tinha. Mas sim, existem hoje tijolos, né, não precisam ser esses de 100 anos, que são fabricados por indústria, que dá pra fazer um efeito próximo, né, diferente, mas próximo do que vocês veem. E também tem a opção daquela revestimento que imita o tijolo, que ele é bem fininho, né, principalmente pra aplicação, pra a gente dar aquela textura, digamos, na parede. Ela pode ser feita de bloco, tranquilamente, na parte de baixo, subir, como qualquer outro tipo de parede, ou de tijolo cerâmico, qualquer um, e utilizar o revestimento de tijolo pra fazer uma parede, como se fosse um papel de parede, um revestimento mesmo nela. Então tem como se aplicar e dar um efeito visual bem legal também. E um outro detalhe super importante é sobre a questão do tratamento. Não existe nenhum tratamento pra gente fazer nos nossos tijolos. Os tijolos são aplicados normalmente usando uma argamassa padrão. Aí a gente só precisa ver a questão da densidade dessa massa, mas isso o profissional que está atuando na obra sabe te indicar a melhor opção, inclusive custo-benefício. E depois de finalizada a parede, a gente precisa fazer a higienização, impermeabilização e dar o acabamento, que geralmente a gente utiliza um verniz incolor. A gente utiliza bastante verniz de concreto aparente, pode ser outro tipo de verniz, mas por que ele? Porque ele fica um semi-brilho, e assim, antes de ser aplicado, você tem que entender que aquela parede de tijolo ou aquela parede de bloco, porque o bloco ele também deixa uma textura elegante, mas isso fica para um outro vídeo que a gente vai falar sobre blocos para vocês, porque o escritório gosta de trabalhar muito com esses materiais crus, sem precisar, de certa forma, fazer alguns tipos de acabamento. Mas vamos voltar aos tijolos. A gente tem que fazer a limpeza dele para tirar aqueles caquinhos que caem, aquela sujeira. Se a gente não fizer a aplicação do verniz, se a gente não fizer essa limpeza antes, vai ficar sempre sujo. Então tem que passar uma máquina a vapor para tirar toda essa poeira, lavar todo esse tijolo para depois aplicar o verniz. Porque se você aplica o verniz com a parede suja, ela vai cair. Não adianta nada, a poeira que tá ali grudada vai sair, ela não tá grudada exatamente ali, né? Então assim, uma dica é: não pule essa etapa da higienização, faça toda a parte de impermeabilização, aplique o verniz incolor, ele não vai dar nenhum tipo de acabamento extremamente brilhante para o seu ambiente, vai ficar super bacana o acabamento. E com isso você evita que aquela parede seja muito porosa, né, que acumule poeira. Essa é uma grande dúvida de todo mundo que vê a gente trabalhando com esse tipo de material, de acabamento, é que ela não é super porosa, pode ficar tranquilo sobre isso. Aqui a gente quis mostrar, nesse caso é o tijolo mesmo, as marcas dos tijolos. Tá vendo que cada um tem uma marca? Que foram os tijolos feitos à mão, os desenhos são diferentes, os formatos são diferentes e os emblemas são diferentes. É muito legal. Então se você tem alguma coisa assim pra utilizar, utilize na sua obra, faz toda a diferença. Bom, e a coisa que vocês mais nos perguntam é custo.
Bom, então, o custo de uma parede de tijolo é um pouquinho mais elevado por algumas peculiaridades, porque o tijolo ele é muito menor que o bloco, por exemplo, então ele vai muito mais quantidade. E quando você vai assentar, a pessoa que vai assentar vai te cobrar mais. Por quê? Porque ele demora muito mais dias por conta de quanto ele avança. 2 blocos vão fazer em 2 minutos, o que 10 tijolos vão demorar, por exemplo, meia hora. Vamos dizer, tô exagerando, obviamente, mas só pra você entender que ele vai sair mais caro. Então, quando tem uma obra como um todo, pense onde você quer que o tijolo apareça. Porque não necessariamente você precisa fazer uma parede de tijolo. Você pode fazer uma parede de bloco e depois colocar um revestimento que imita o tijolo, um papel de parede, enfim, um revestimento. Tem muitas técnicas que vão ter um custo-benefício melhor. Ou, eu quero uma parede de tijolo mesmo. Escolhe uma parede de destaque e as próximas fazem de outros materiais para ter um custo-benefício melhor. Mas assim, fiquem tranquilos, a gente tá produzindo bastante conteúdo mostrando e explicando esses materiais diferentes que na verdade fazem parte da rotina aqui do escritório, mas que ainda tem alguns desafios e vocês encontram sempre algumas dúvidas para serem esclarecidas.